Obrigado, Januário. A história da minha vida, até chegar aqui hoje a este sítio, posso dizer que começou mais ou menos no meu terceiro ano de escola. Eu estava numa escola religiosa, onde as professoras eram católicas, eram freiras. E um dia, precisamente em maio, houve uma feira do livro. E com o dinheiro que eu pedi aos meus pais, eu olhei para um livro que me agradou bastante. Peguei no livro e li-o, de frente para trás, trás para a frente. Era um livro sobre os segredos do universo. Era um livro onde eu consegui aprender pela primeira vez respostas a perguntas que ainda não tinha feito. De coisas tão pequenas, tão insignificantes como átomos, até as coisas maiores que a gente podia imaginar, galáxias. Claro que agora já mais do que isso. Coisas que, de facto, me vieram a fazer acreditar que o mundo é bastante mais complexo do que aquilo que nós julgamos. O mundo é tão complexo hoje em dia que, nas várias formas como nós o vemos, na forma como nós vivemos, na forma como nós aprendemos, no que nós produzimos, tudo é complexo. A simples representação do mundo tem que ser uma simplificação, porque nós não conseguimos representar toda a complexidade num planisfério. Então simplificamos e restringimos apenas às fronteiras, apenas ao delinear dos continentes. Mas o mundo é muito mais do que isso, mais do que uma imagem estática. O mundo é toda uma série de coisas a acontecer. Diz-se inclusivamente que para uma coisa tão simples como um lápis não existe uma única pessoa em todo o mundo capaz de fazer sozinha um lápis. Não acreditam? Pois bem, imaginem. Acham que existe simultaneamente uma pessoa que consiga saber extrair, produzir e extrair madeira, extrair o carvão, desenvolver as tintas, e não é mais do que uma, são várias, desculpa, não é só uma, são várias tintas, para fazer um lápis, e depois vendê-lo, todo o marketing, vendas, distribuição, é algo extremamente complexo. E, no entanto, o lápis é uma das coisas mais simples que nós conhecemos. Por exemplo, para falarmos sobre acontecimentos históricos, nós podemos escrever um livro inteiro sobre um século, podemos escrever um livro sobre um acontecimento de alguns anos, podemos escrever um livro sobre um dia na vida de algumas pessoas. Ou então um livro sobre um dia na vida de uma pessoa. Nós não somos nada ajudados pelos nossos sentidos. Nós olhamos muito para a visão, por exemplo, para a audição, mas na realidade os nossos sentidos não nos dão uma visão da realidade, mas sim um filtro sobre a realidade. Nós vemos uma banda estreitíssima daquilo que podia existir e ouvimos muito pouco. E à medida que o tempo vai passando, ouvimos cada vez menos. E cheiramos nada, quer dizer, as formigas orientam-se através das feromonas, através dos aromas, e nós não temos minimamente essa capacidade. Muitos outros animais veem coisas que nós não vemos. Por exemplo, para vermos o Sol, para já não devemos olhar diretamente, por isso esqueçam, mas se o fizéssemos, nós não conseguimos saber muito, só fazendo uma observação direta. Então nós temos que ir para outras partes, outras visões, digamos assim, para conseguir compreender algo que nos aquece, que nos dá calor todos os dias, que nos dá energia, e que no fundo é do Sol que vem toda a forma, tudo que nos faz possível viver. O nosso cérebro não ajuda. O nosso cérebro aquela que é a máquina mais complexa do universo, com bilhões de neurónios, com trilhões de ligações entre esses neurónios. É louvada como sendo algo que as próprias pessoas, os engenheiros que fazem computadores, querem aspirar a fazer algo como o cérebro. Mas o cérebro é um bocadinho defeituoso. O cérebro prega-nos partidas. Por exemplo, estas duas mesas. Eu aposto neste momento, todos, à exceção de algumas pessoas com quem já falei, que vocês estão a ver que estas duas mesas são diferentes. Eu garanto-vos, estas duas mesas são iguais. Os tampos são iguaizinhos. Se vocês me dissem com uma régua aqui, eu não tenho, não é possível no PowerPoint, mas se vocês tivessem aqui uma régua, sim, já está ali uma pessoa que já disse que sim, que já mediu. Estas duas, este segmento horizontal da mesa do lado esquerdo e o segmento vertical da mesa do lado direito são iguais. E vice-versa. São iguais. Outra. Alguém aqui arrisca, e agora vamos pôr braços no ar. Quem é que arrisca aqui dizer que o segmento AB é maior do que BC? Quem é que diz? Braços no ar, AB maior que BC? Ok. Ok, quem é que diz que BC é maior do que AB? Muito poucos, ninguém diz. Ok, mas houve aqui 3, 4 pessoas. Ok. Próximo, por favor. Os dois são iguais. E eu aposto, vamos agora voltar o slide atrás, continuam a ver que são diferentes, não é? Para a frente outra vez? Iguais. Se isto é o que o nosso cérebro nos diz,
quando nós temos perante uma imagem em preto e branco, simples, de linhas, como é que será, o que é que o nosso cérebro nos faz quando nós estamos perante realidades tão complexas como a nossa vida? E por isso nós socorremos de instrumentação, de tecnologia, para sermos sobrenaturais. Nós, com tecnologia, conseguimos ver coisas que não conseguiríamos ver de outra forma. Nós conseguimos falar com pessoas do outro lado do mundo com tecnologia. Podemos viajar. Eu estou aqui por causa da tecnologia e vocês também. Aliás, está ali o T da tecnologia. A tecnologia ajuda-nos a estender a nossa forma de ser. E por isso a nossa sociedade está cada vez mais dependente para desenvolver-se, mas também está completamente alicerçada na tecnologia. Sem isso nós não vivíamos, nós voltaríamos outra vez para trás muitos milhares de anos. Só que no meio disto tudo há um pequeno problema, um problema enorme aliás. O problema enorme é que a sociedade avança, a tecnologia avança, cada vez mais depressa, só que nós, individualmente, não estamos propriamente a evoluir da mesma maneira. Nós acreditamos nas coisas mais irreais que possam existir, acreditamos que podemos prever o futuro. Acreditamos em coisas que são patentemente e constantemente provadas e erradas pela ciência. Podemos fazer os testes que quisermos, podemos fazer o nosso reality check e confirmar que, de facto, não o conseguimos fazer. Nós acreditamos em curas milagrosas, aquelas que basta comprar uns comprimidos e ficamos bem. E são caras, normalmente, são aquelas que funcionam pior. E esquecemos das formas mais simples de cuidarmos da nossa saúde, que é termos cuidado, sempre fazemos a prevenção. Nós fazemos bruxaria, por exemplo. Esta é uma imagem da semana passada, num jogo, antes do jogo do Passos Ferreira com o Porto, em Portugal, em que alguém fez bruxaria porque esperava que o Passos Ferreira ganhasse e assim o Benfica pudesse ganhar o campeonato. Não funcionou. O Porto ganhou 2-0. Eu acho que eu suspeito que é porque é preciso mais do que isto para ganhar jogos. É preciso correr, é preciso marcar golos, não é? Portanto, eu acho que não se consegue matando galinhas à frente dos estádios, mas pronto, há quem faça. Este foi algo que eu arranjei ontem na estrada da Samba. Eu acho que é espetacular, é uma das coisas que nós encontramos também muito em Portugal, não é só cá. E acreditamos, queremos acreditar acima de tudo que é possível fazer isto. Porquê? Porque isto é tentador, é simples, basta querer telefonar por um número. Eu ocultei o número, não vá vocês telefonarem, não é? Força? Nós acreditamos em astrologia, mas aqui, acima de tudo, na astrologia, nós temos uma visão que eu diria que é muito sedutora da realidade. Nós, diz-nos a ciência, somos feitos de estrelas. Os nossos átomos vieram das estrelas. Mas é que agora acreditamos não só nisso. Nós acreditamos que as nossas vidas são regidas pelas estrelas. Isto é espetacular, porque enaltece a nossa alma, não é? Uau! Por acaso eu estou a mentir, não são as estrelas, são os planetas. Mas pronto, são os alinhamentos. E ainda realmente não é regido, é a sincronia, que ainda é mais assustador, aliás, sedutor. E acreditamos também que somos criados diretamente por um ser divino, seja ele qual for. Acreditamos numa história escrita num livro que nos diz que nós fomos criados assim, nesta forma, e que as estrelas, os planetas, os animais e o homem foram todos criados numa mesma semana. Cada vez mais há pessoas a acreditar que isto não é verdade, porque é uma história, é uma metáfora. Mas a verdade é que também há muitas pessoas que ainda acreditam que, de facto, sim, que o planeta foi construído, literalmente, há 6.000 anos. Só que isso vai contra tudo aquilo que nós conhecemos da biologia, da geologia, tudo. Quando as crianças veem um super-homem na televisão ou no cinema, qual é a primeira coisa que elas querem fazer? Voar. Querem pôr uma capa ao pescoço, uma capa às costas. O que é que fazem a seguir? Lançam-se. Esperemos que não seja de um sítio muito alto, que sejam como eu fiz da borda da minha cama para o chão, portanto era baixinho. E isto é aquilo que nós, como adultos, precisamos de fazer. Porque as crianças fazem-no. E se não o esquecerem, percebem. Aquilo que eu vi até agora, destas coisas todas de superstições, são teorias, são coisas que de facto não funcionam. E esta criança fez o seu reality check. Nós devemos continuar a fazer este reality check enquanto formos adultos. Mas porquê que isto é um problema? É mesmo um problema? Eu digo-vos que é. É um problema por muitas razões. É um problema porque se nós não temos uma ideia real, verdadeira, consistente sobre a realidade, como é que nós conseguimos tomar decisões para as nossas vidas, para as nossas empresas, para os nossos países, para as nossas comunidades? Como é que nós conseguimos fazer isso?
É uma interrogação que eu coloco aqui a mim mesmo, porque eu sei que muitas pessoas o conseguem fazer, mas eu acho que não o conseguem fazer de uma forma consistente. E um país, seja o qual for, não consegue desenvolver-se enquanto as suas próprias pessoas, individualmente, também não se desenvolverem. Se as pessoas virem unicórnios e fadas e gnomos e seres fantásticos por tudo quanto é sítio, isto tem dois efeitos. Um deles é vê-los, que é mau, é um defeito. O outro é não ver mais nada. É que isto oculta, isto a partir do momento que as pessoas acreditam nestas coisas, isto oculta a realidade. Na semana passada, eu acho que foi no fim de semana passado, eu vi uma notícia muito triste. Por causa daquilo que é basicamente uma superstição, que é acreditar que o corno do rinoceronte, que traz propriedades afrodisíacas aos homens, foram mortos os últimos 15 rinocerontes em Moçambique. Não há mais rinocerontes em Moçambique. Não é propriamente porque as pessoas acreditam em unicórnios. É porque acreditam que o corno, o chifre de um animal, que lhes dá potência sexual. E assim dizima-se toda uma espécie. Há solução? Eu acredito que sim e quero propor-vos algumas. A primeira é aceitar a incerteza. É que quando nós não temos uma explicação para algo, o melhor a fazer não é inventar explicações. Isso é muito sedutor. Inventar explicações é facílimo. Fazer um reality check sobre elas mesmas é muito difícil. Outra é esta do direito à opinião. É que nós todos acreditamos que temos direito à opinião. Mas isso é fantástico. Sobre o quê? Sobre factos científicos? Que opinião é que pode haver aí? Então, devemos sim ganhar o direito ao silêncio. O direito ao silêncio é algo que nós temos que conquistar para nós mesmos. Eu digo-vos porquê. Porque se alguém vos pergunta algo, sobre as vossas vidas, sobre o que é que acham, como é que as coisas funcionam no mundo, é muito, muito desconfortável nós dizermos estas 3 palavras. Eu não sei. Quem é que tem coragem de o dizer? Frequentemente? Ótimo. Gostava que no final disto tudo todas as pessoas tivessem mais coragem de o fazer. Outra é compreender probabilidades. Em Portugal existe uma loteria chamada Euromilhões. Eu confesso que não sei como é que é aqui em Angola, mas existe algo em Portugal, na Europa, em vários países europeus, uma loteria, um totoloto chamado Euromilhões. O Euromilhões é uma coisa que todas as pessoas jogam, aliás, muitas pessoas jogam, eu não, como vêem, porque as estatísticas estão completamente contra nós. Existem 116 milhões de chaves possíveis. Se eu estivesse a registrar uma chave a cada 20 segundos, que é o tempo que eu demoro a preenchê-la e a passá-la na máquina, eu demoraria 75 anos da minha vida a registrar estas chaves. Só que, entretanto, todas as semanas há concursos e eu já tinha perdido, de certeza, porque tem que ser na mesma semana, portanto. Se fosse uma vez por segundo, uma chave por segundo, dia e noite, eu precisaria de 4 anos. 4 anos para registrar chaves para poder ter uma possibilidade de ganhar o Euromilhões. Mas tinha que haver apenas um concurso de 4 em 4 anos, porque não dava de outra maneira. Existem outras coisas mais prováveis do que nós ganharmos Euromilhões. Quem joga golfe, hole in one, ou seja, uma tacada, conseguiu ali, Martim, fantástico, 5.000 e 5.000, portanto, muito bom. Ganharam um Oscar, aqui já alguém ganhou um Oscar? Não, presumo, mas já estiveram aí próximos dos Oscars, exatamente. A medalha olímpica, já falamos aqui de medalhas olímpicas, mas ainda não. Ser canonizado, ou seja, ser um santo. Sim, é muito mais provável do que ganhar o Euromilhões. Eu tenho alguns reptos para alguns de vós. Se vocês são cientistas, e atenção, cientista é todo aquele que cria conhecimento. Se vocês são cientistas, façam com que o vosso conhecimento, com que aquilo que vocês aprendem sobre o mundo, sobre o universo, seja mais fácil de compreender para todas as outras pessoas. Não se escondem em dificuldades. Se vocês tornarem a vossa mensagem difícil, porque isso vos enaltece e vos vai fazer sentir mais especiais, resistam a essa tentação. De que serve saber tanto se nós não sabemos partilhar? Se vocês são educadores, professores, e aqui novamente, vamos estender essa definição. Um professor, um educador, é toda aquela pessoa que tem a capacidade de difundir informação. Mídia, por exemplo. Tenham esta capacidade de levar as pessoas a compreender melhor o mundo. Mas não simplesmente passando a informação. Ajudem-nos a fazer parte do processo. Ajudem-nos a compreender e a testar, a ser pequenos cientistas. Timer. Mas dou mais um minuto, não dão? Ainda não, ainda mais. Obrigado.
São governantes? Se são governantes, e aqui por governantes eu entendo não apenas pessoas que estejam no governo, mas que estejam numa empresa, que estejam à frente de uma iniciativa de economia social, por exemplo. Vocês conseguem, de certeza, arranjar formas de ajudar as pessoas que trabalham convosco a compreender melhor as coisas todas, todo o mundo, todos os processos. De certeza que conseguindo investir mais em ciência, tecnologia, engenharia, matemática, não apenas nisto, mas muito nisto, todas as pessoas têm que perceber como é que o mundo funciona, porque se as pessoas julgarem que é tudo superstições, nós não conseguimos tomar as nossas decisões por nós mesmos e depois não estamos a criar uma nova geração de governantes. Acima de tudo, eu acredito que nós estamos neste momento, em todo o mundo, no limite daquilo que é o nosso conhecimento do universo. Nós estamos a criar, acima de tudo, o conhecimento agora acerca de nós mesmos. Acerca, por exemplo, da genética. Nós estamos a aprender muito mais sobre a genética, sobre nós mesmos. Nós temos que centrar este conhecimento em nós mesmos. Dar uma capacidade mais humanitária, ou mais humana ao conhecimento. E assim, espero eu, vamos unir os pontos e fazer sentido, fazê-lo bem. Muito obrigado.